Este é o Jornal Nova Brasil, que você acompanha aqui com a gente na Nova Brasil. E o Heródoto Barbeiro segue lá no Museu Catavento, ali no centro de São Paulo, no Palácio das Indústrias. É de lá que ele está ancorando as entrevistas hoje. É com você, professor. Tá sem a escuta? Pode falar. Ele tá chamando. Tá sem escuta. Tá sem a escuta o professor. Tá ajustando lá agora. Mas agora eu tô por aqui. Como você sabe, Donato, nós estamos hoje fazendo uma edição especial. Michele Trombelli e eu estamos aqui juntamente também com Lara e o nosso companheiro aqui, Lucas. César aqui conosco. Nós estamos então aqui numa região de São Paulo, região central da cidade. E tem vários motivos. Um deles, logicamente, é o fato da cidade estar completando 471 anos de idade. O outro é da gente falar de transporte público, ferroviário, como foi o tema da entrevista agora há pouco, para todas as cidades brasileiras. Porque o transporte ferroviário nasceu no Rio de Janeiro, na época do Dom Pedro II. Lembra disso? Você lembra disso, Donato? Quando teve aquela estrada de ferro que saía do Rio de Janeiro e ia para Petrópolis, lembra dela ou não? Me parece que você chegou a viajar nessa estrada de ferro. Isso aí não é da E aí, minha época, então, não, o que professor. aconteceu? Não é da sua época, não. Aí teve aquela maquininha lá chamada a Baronesa, né? Em homenagem a... Enfim, feita pelo Mauá, o famoso Mauá. Então nasceu no Rio de Janeiro. Mas a grande estrada de ferro do Brasil, na época do Império, foi São Paulo. A tentativa de ligar a cidade de São Paulo ao Porto de Santos, pelo Mauá. Aquela estrada de ferro Santos-Jundiaí. Mas o Mauá faliu naquela época, o pessoal não entendeu a importância daquilo para o Brasil, de levar o café até o porto. E ela então foi substituída por uma empresa inglesa, chamada São Paulo Railway, que construiu um outro monumento da cidade de São Paulo. A Estação da Luz, onde tem o Museu da Língua Portuguesa, as pessoas vêm de fora e tal, conhecem por aí. Então vai mais ou menos por aí, está entrelaçada a história do Brasil, a história das nossas cidades com a história da ferrovia. Bom, nós temos mais um tema importante aqui, Donato, gostaríamos então, vamos falar juntos aqui, Donato, a respeito então de mais um assunto importante, que é o seguinte. O presidente Donald Trump fez uma série de declarações polêmicas. Uma delas foi sobre o canal de Suez, o canal do Panamá, que foi explicado ontem aqui no jornal. A outra declaração bastante polêmica dele, dizendo o seguinte, que os Estados Unidos agora, eles vão se pautar exatamente pela, como é que eu vou dizer assim, pelo fato das pessoas poderem se desenvolver, né, pela meritocracia. E para a gente falar um pouco sobre isso, Roberto, vamos conversar com o Davis Rezende, que é CEO da Conduru Consultoria. Davis, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia Heródoto, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Davis, então a primeira pergunta em relação então a essa meritocracia, o que significa isso? Qual é o teor dessa fala do Trump dizendo, olha, daqui para frente agora é a meritocracia? O que significa isso? Heródoto, é um tema bastante complexo, porque a meritocracia ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. Tá? Porque a meritocracia são recompensas pelo mérito, pelas entregas, recompensas financeiras, recompensas sociais. Só que isso tem que ser feito quando todo mundo começa na mesma linha. Então aí a gente começa a falar inclusive de diversidade, equidade e inclusão. Se diversidade, a Verna Myers falava que era você chamar para o baile, e inclusão é você convidar para dançar, eu incluiria se você não souber dançar, ensina e dança junto. Se a pessoa não souber dançar, ensina e dança junto. Aí, quando a gente tem a igualdade, quando a gente tem a inclusão no mesmo patamar, a gente consegue dar a largada. Porque hoje, o que acontece nas grandes empresas? E aqui, nada contra, dependendo da empresa, dependendo da necessidade do momento, tem empresas que trazem, por exemplo, trainees das principais universidades. Eles já chegam aqui. Porque aqui eles já falam um ou dois idiomas, alguns já tiveram até experiência internacional, enquanto você traz outras pessoas um pouco mais abaixo, que são pessoas que não vieram dessa mesma origem. E quando você dá a largada, a gente já sabe qual vai ser o final. Por isso que a meritocracia ela pode ser importante em alguns momentos, mas ela não é justa, porque você precisa começar de um mesmo patamar.
Roberto Orlando, sua pergunta, Roberto. Pois é, ô Davis, a partir dessa ação do Donald Trump, a partir desse chamado desmonte, como tem sido tratado, nós tivemos várias outras grandes empresas, que eu cito aqui de cabeça, McDonald's, a Boeing também, todas elas dizendo que políticas de diversidade, equidade e inclusão talvez não fossem mais atendidas nos seus programas. Salvo engano, só a Apple disse, não, nós vamos optar pela manutenção. Isso vai provocar um desequilíbrio maior entre essas pessoas, por esse exemplo que você citou, de um estagiário que chega lá em cima e o outro que chega um pouco mais abaixo. A partir do momento que a gente tem esse desmonte, passa a ter esse desnível lá nessas companhias americanas? Qual é a tua visão? Sim, Nonato, bom dia. Eu acho que sim, tá? Não só nos Estados Unidos, mas em outros países, isso já começa a chegar no Brasil também. Porque quando a gente lembra 2020, que teve o assassinato do George Floyd, muitas empresas criaram áreas de diversidade, equidade e inclusão para trabalhar nesse tema. Tema do quê? De toda a inclusão dos grupos minorizados, de negros, negras, pessoas do grupo LGBTQIAP+, maduros, pessoas com deficiência. Então, grandes empresas criaram áreas específicas para cuidar disso, para esse desenvolvimento, para reparar erros históricos. O que acontece hoje? O oposto. O que está acontecendo nessas últimas semanas? Você citou, tem Microsoft, McDonald's, Zoom, Meta, né? Todas essas empresas já declararam que vão extinguir essas áreas. A Apple ainda não, mas pelo que eu vi, parece que em fevereiro vai ter uma reunião dos acionistas para definir isso de uma forma homogênea, enfim, bem deliberada, bem discutida. Agora, o governo, né, o governo Donald Trump, ele eliminou várias áreas, né, em vários órgãos, ele já eliminou esse tipo de discussão. E o que ele fez? Ele afastou os funcionários, eles estão em licença não remunerada, mas existe um compromisso dessas agências de até o final desse mês, início do próximo mês, definir o corte dessas pessoas, o desligamento dessas pessoas. Então, esse desnivelamento que a gente tem hoje, ele vai tender a aumentar, porque a gente não vai trazer os grupos subrepresentados e minorizados. Agora, Davis, olhando então para a disposição do novo governo dos Estados Unidos, isso vai trazer uma modificação, vai ter um impacto grande no que diz respeito ao desenvolvimento do país em cima da chamada meritocracia, ou seja, aqueles que estão, seria quase que, nem vou usar um palavrão aqui, com darwinismo social, ou seja, os melhores avançam e os que não são tão melhores não avançam? Vai trazer, porque a gente pode pegar até o próprio exemplo do Donald Trump. Ele é um herdeiro. Ele recebeu um aporte do pai para começar os negócios dele e depois ele começou a administrar os negócios do pai. É o presidente da República da história dos Estados Unidos mais rico. Ele tem um patrimônio de mais de 6 bilhões de dólares. Tá certo que ele quebrou muitas empresas, ele fez algumas besteiras também, mas quando a gente fala que a meritocracia vai ser o ponto número 1, o ponto principal para o desenvolvimento e crescimento, a gente pega também o exemplo dele. Ele foi um herdeiro. De onde ele começou? Ele começou lá de baixo? Ele não começou lá de baixo, ele já começou mais lá para cima. E quando a gente fala isso especificamente em outros países como o Brasil, isso é pior ainda. E o grande medo que a gente tem, eu como consultor de diversidade, equidade e inclusão, é que isso comece a chegar no Brasil. E já está começando, já tem empresas que estão pensando em reduzir as pessoas dessa área, em reduzir os planos. Inclusive, uma coisa que eu li recentemente, nos Estados Unidos, os treinamentos para a cadeia de valor, ou seja, os treinamentos para os fornecedores e com as pessoas que também trabalham terceiros nas empresas, os treinamentos de diversidade, equidade e inclusão também estão acabando. Ou seja, toda a cadeia de valor vai ser impactada. Pode falar, Ok, Davis, muito obrigado. Eu queria apenas agradecer, Roberto, então, o Davis Rezende, que é CEO, então, da Conduro Consultoria, conversando conosco, e lembrar que nós temos também agora outras notícias da cidade.